Saudações. Eu trago esse vídeo à baila de algumas questões que vem me afligindo, que eu venho notando já há tempos, né? Isso precede até estudo desde que se entende pela crítica, muito antes até de eu estar presente no estudo, ativo na área como pesquisador, né? E estudioso, entusiasta de sempre, desde sempre que eu me entendo por gente, eu sempre fui muito um grande cinéfilo, né? Até cinéfilo, né? Erroneamente tem significados até bem distorcidos, né? Bem deturpados no sentido de aquela pessoa chata, presunçosa. Falar cinéfilo hoje já presume que a pessoa é cult, e na verdade não tem necessariamente nada a ver. Muito cinéfilo é assim, mas nem todo é. Por exemplo, a pessoa pode ser totalmente aberta, que nem eu, a ver as coisas. Por mais que eu vejo as obras. Simplesmente, muitas delas são justificadas por questão de estudo, de conhecimento. Eu não posso julgar algo sem ver. E é por isso também que possivelmente eu mencione isso nesse vídeo e até em outros daqui para frente. Muita gente me pergunta, porque justamente muita gente me pergunta, talvez eu até prefiro falar logo disso, me pede sugestões, indicações, só que tipo assim, muita gente pede que eu dê um jeito de conhecer o estilo dela antes. O que pra mim é praticamente, tipo, é algo que nenhum crítico, estudioso, entusiasta por si só, pesquisador, né, teórico, e, em suma, deveria ter de responder. Seria até um desserviço eu apontar esse caminho e simplesmente te dar. Eu posso não voar o teu voo, mas eu posso te ensinar a voar. Eu posso não te dar o peixe, eu posso te ensinar a pescar. Mas ainda assim, eu não posso ver e selecionar por você no seu estilo, porque como eu sempre sugiro às pessoas que vejam todos os tipos de filme, exatamente, absolutamente todos aqueles, se não a todos aqueles que ao menos puderem, que tiverem alcance. Quanto mais você vê, mais você tem a ganhar. Melhor é para você, para o seu arcabouço, para a sua bagagem cultural, para o seu acervo mental cinematográfico, para até para formar o seu olhar, o seu gosto, o seu viés crítico. Em suma, seu viés crítico sempre é influenciado por tudo aquilo que você conhece, não tem como desvincular uma coisa da outra. Não adianta. E é como eu falo, assim, existe, claro, a questão de acessibilidade, mas embora eu pudesse fazer só um vídeo inteiro falando sobre isso, que isso é uma questão gigante, não caberia tudo aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui poderia ter mais de uma hora, se eu quisesse falar tudo que eu já tenho para trazer aqui. Eu sugiro. Aí a pessoa pode perguntar. Que eu sugiro que veja todos os tipos de filmes, né? Daí a pessoa pergunta ali, né? Luca, mas isso inclui então até assistirem os filmes ruins ou até horríveis, né? Eu falo, mas é claro, até óbvio. E inclusive, eu sugiro que você veja todos os filmes, inclusive os ruins, daí absolutamente todos. Acho que isso deveria já estar implícito, mas não é óbvio na cabeça de muita gente.
Porque você precisa ter contato com os ruins para você saber qual é o seu gosto, até para você diferenciar os bons. Você precisa ter contato. Isso vale para não só no conhecimento de cinema, não só no conhecimento do trato com a arte, para lidar com a arte, não só nisso, não só nessas questões, mas em tudo na vida. Você precisa lidar com a dualidade para você entender o que é uma coisa e outra. Você precisa viver momentos de alegria para saber qual é a tristeza. Você precisa saber o que é ruim para saber o que é bom. E é o que vai formar o seu olhar. Veja, é o que eu falo, muita gente pede dicas, eu entendo, tal, mas assim, não é que muita gente não goste de tipos de filmes. As pessoas, eu vejo que muita gente não gosta de cinema, embora pense que gosta ou diz gostar. Gostar de cinema não é gostar só de filme de heróis, não é gostar só de filmes da nova Hollywood, não é só gostar de filmes europeus. Quando você gosta de cinema, você entende que o mundo é muito maior do que só aquilo que você vê. Todo o universo de muitos horizontes a serem desbravados, você estará jogando fora. Agora, disso aí, eu acho que isso já pode ter ficado bastante claro. Vamos partir para o outro ponto X da questão desse vídeo. Sempre que eu e qualquer outra pessoa que se coloque numa posição crítica, publicamos um texto, publicamos um ensaio, a gente seja ela, geralmente, especialmente quando ela é polêmica e discorda da opinião da maioria das pessoas, sempre que isso acontece, tende a haver logo uma polarização e uma reação até ofensiva de muitas pessoas. Muita gente não entende o que nós estamos fazendo. Então, nós recebemos muitas mensagens, né? Muitos de nós, pelo que eu sei, comigo já é o caso, vocês não têm noção de quão movimentada é a minha DM, né? Meu direct no Instagram, por aqui mesmo, né? E é super movimentado, eu recebo muitas dúvidas, logo às vezes eu copio e colo, obviamente, né? Eu não identificaria, no caso, nem quando me mandam questões no Stories, eu coloco o nome da pessoa, seria até expositivo e até antiético, o que acarretaria questões muito mais delicadas. Eu estou lá para responder a pergunta, não é sobre. Não necessariamente é para manter uma pessoalidade nesse sentido. A gente direta, pelo menos. No caso, seria tirar a dúvida. Mas as mensagens que a gente recebe não é questionando nem tanto a articulação do texto, a ideia, a nossa linha de argumentação, o nosso raciocínio, a nossa formulação crítica a respeito da obra. Muitas vezes as pessoas levam para o lado dos ataques pessoais. Elas falam, quem é você para dizer isso sobre determinado filme? Como você decide falar isso? Como pôde falar tal coisa? Ou simplesmente, mas você não gosta de nada. Você fala mal de todos os filmes. Você não foi imparcial. Você simplesmente teve um entendimento que foi muito pessoal. Ou você simplesmente, o clássico jargão de muita gente, você simplesmente não disse se o filme valia a pena ser visto. Eu preciso balizar a minha opinião, eu preciso ter essa ideia, essa noção se eu vou gastar de fato o meu suado dinheiro no filme. Como você não me traz isso? Gente, existe a diferença. Na verdade, a crítica não serve a nenhum desses propósitos.
Isso pode ser papel de um mero resenhista, tipo, veja esse filme porque é bonitinho. Se você gosta desse tipo de filme, provavelmente você vai gostar de O Pequeno Príncipe, ou se você gosta de animações com escatologias politicamente incorretas, muitas vezes, ó, perdão, e também que brinque muito com a sátira, como o Shrek faz com os contos de fada. Então provavelmente você vai gostar deste filme de animação, do cinema de animação. Isso tem mais a ver com um direcionamento de consumo que ainda assim, claro, é muito válido, tem seu papel, mas isso não é a crítica. Inclusive, muito no mercado, né, essa noção do que é ser crítico está muito já deturpada, porque se todas as pessoas podem ser críticas, não existe mais a crítica de fato. Se quando todos são, ninguém mais é. Entendeu? Fica difícil. Todos e nenhum se confundem. Fica difícil definir o que de fato é e não é. Então precisa sim haver uma delimitação. Mas vamos lá. A crítica ela serve para propor uma ideia, uma perspectiva. O crítico vai usar do seu conhecimento de como o cineasta o cineasta, considerando a teoria do autor, o cineasta com toda a sua equipe realizadora da obra, como foi articulado o trato com a linguagem naquela obra, que ideia ela propõe, que tipo ou então que tipo de temática ela traz ao mundo. Mas um crítico nunca deve se cegar a apenas um olhar viciado. Outro equívoco muito comum que muitas pessoas que se propõem a a condição crítica, né, como é o próprio título de um texto, de um ensaio muito famoso de um escritor, mas um entendido de arte em geral, e romancista, né, e crítico de literatura, mas um grande ensaísta sobre artístico, que é o Maurício Blanchot, ele definiria a crítica como um ato de tirar o filme, no caso, o filme, a obra audiovisual de seu lugar comum, de sua zona de conforto, de seu lugar comum, ou seja, o lugar comum inerente à obra, e trazê-la à vida comum, trazê-la à luz do mundo. Tipo, tirá-la de seu pedestal, de seu altar em que ela se coloca, de que ela foi projetada, criada, concebida pelo cineasta, pelos autores. Né? Trazer essas questões, ele até define como jogar o filme no turbilhão do mundo. Não é meramente definir o consumo das pessoas, é propor uma articulação, porque a crítica sempre partirá de elementos subjetivos, embora por mais que, né? Então, o Blanchot diz que falar sobre um filme, discorrer sobre um filme, é defender uma ideia, é articular um raciocínio, um pensamento. Você vai defender, sim, sempre a sua perspectiva, por mais que se parta de elementos subjetivos. Por exemplo, como a escolha de câmera, o enquadramento, ele vai partir do seu elemento objetivo, de seu conhecimento da linguagem cinematográfica, da linguagem audiovisual por si só inteiramente. Daí ele poderá também ter uma noção até para avaliar como, não meramente um olhar meramente técnico, para avaliar se a fotografia é assim, se ela está boa, mas como a escolha estilística contribui para a unidade daquela obra. Como o universo, como isso se articula no universo do filme.
proposto pelo filme. Um filme tem sim sua cosmologia, suas regras próprias. De outra perspectiva, temos também o texto do Jean Duché, que também ele, de uma certa perspectiva, de uma certa forma ou de outra, ele diz que também que deve-se tirar a obra de seu lugar idealizado, né, de seu altar, para avaliá-la num misto de paixão e lucidez. Paixão, no caso, todos os sentimentos, toda a gênese, toda a miríade, toda a complexidade de emoções que o crítico teve ao assistir aquela obra. Afinal, uma coisa que muita gente parece esquecer, por mais óbvio que seja na cabeça de muita gente, inclusive natural e culturalmente, isso não é tão óbvio. O crítico também é uma pessoa. Ele também tem seus sentimentos, ele também vê a obra, ele também sente com a obra. Muitas vezes não é sobre entender, não é sobre racionalizar a arte, é sobre ter uma experiência meramente sensorial ou emocional. Meramente você não assiste Cidade dos Sonhos ou Mulholland Drive do David Lynch querendo entender e decodificar toda aquela obra. Você não deve assistir também O Farol de Robert Eggers querendo entender cada referência e como isso se articula, sendo que assim você poderá perder todas as dimensões, as demais dimensões que a obra pode trazer. Então, nesse sentido, Maurício Blanchot, tanto quanto Jean Duché, na sua tese sobre o misto de paixão e lucidez, no seu texto, no seu artigo A Arte de Amar, ele defende teorias interessantes sobre o papel do crítico, sobre que no caso seria dar um golpe sujo. Inclusive, o Arthur Tuoto, ele também defende muito essa ideia partindo do ponto desses dois autores, de que criticar sim uma obra é fazer um trabalho sujo, é jogar sujo. Você dá um golpe baixo mesmo, você tira do pedestal, você vê a obra, se depara com ela no pedestal e diz: ah, sai daí, vem para a vida comum, para o terreno comum, para o senso comum. É daqui que nós vamos verbalizar o indizível, é daqui que nós vamos articular a ideia. É quase, pensemos no seguinte, como se um crítico fosse uma espécie de terapeuta do filme. Ele vai entender e vai analisar o filme, vai pegar pelas camadas por meio de seu conhecimento da linguagem, no trato com a linguagem e de sua subjetividade para articular a ideia. É quase dar uma rasteira no filme. Por exemplo, eu posso pegar ideias como aparentemente, né, que um feel good movie, né, como o Francisco, né, do cinema, do perfil Cinema Cético, né, que tem aqui, ele também falou em seu vídeo que Dois Papas, ele fez uma análise muito interessante. Ele falou que Dois Papas é um feel good movie, é um filme natalino. O Fernando Meirelles, né, em The Two Popes, ele articulou, ele elaborou um filme e fez esse filme, um filme praticamente natalino, um filme para o espectador
se sentir bem, ou ao menos aparentemente para se sentir bem em uma primeira análise, em primeira instância, em primeiro plano. Mas ao mesmo tempo ele pega todos esses feel good movies, ele termina o filme, embora com toda a fachada e com todas as questões polêmicas que também são trazidas à baila, a debate no filme, ainda que não tão aprofundadas, essa aparente fachada de feel good movie, né, de filme de boa aura, good vibes, digamos assim, né, na zoeira, ele pega isso e ao mesmo tempo usa isso como uma fachada para ocultar as mazelas sociais, as mazelas inclusive da própria igreja, os terríveis feitos, como por exemplo atos escondidos de pedofilia na igreja, por trás de um conservadorismo. Então é isso. É claro que todo esse debate, toda essa questão, tudo isso, por mais que eu quisesse também, que eu tivesse a presunção de fazer isso, óbvio que não bastaria um vídeo para solucionar toda essa questão e definir essa discussão nunca acabaria. Mas também eu vejo que é como meu papel, como entendido, como alguém da área, trazer todo esse debate à luz, trazer todas as questões, tirá-lo da sua capa e trazê-lo sob a luz dos holofotes, trazê-los até nós para colocarmos isso em questão, esclarecer os conceitos. É isso, vou ficar por aqui. Deixe sua opinião se você gostou desse vídeo. Você pode compartilhar com seus amigos.